sétimo ano, que bom estar mais um dia aqui com vocês. Hoje nós vamos para a nossa próxima aula de redação. Aproveitem para sentar direitinho, procure um cantinho exclusivo da casa, sem barulho, sem movimentação. Não é para assistir minha aula deitada na rede, na cama, deitada na cadeira, não. Para assistir a aula, mesmo que virtual, a gente tem que ter postura. Tá vendo que a tia aqui tá sentada com postura para dar aula para vocês? Para que tenha uma aula satisfatória, vocês também têm que ter postura na hora de assistir a aula. Vocês já estão no sétimo ano e eu tenho certeza que vocês vão conseguir compreender o conteúdo bem direitinho. Eu acredito no potencial de vocês, tá certo? Então, compromisso, responsabilidade, nós estamos precisando disso mais do que nunca. Sempre precisamos, mas agora vocês têm que ter muito mais compromisso, mais responsabilidade com as atividades, tá? No que precisar da tia tá aqui à disposição. E hoje nós vamos precisar do livro de todos os textos, na página 54 a 59. A tarefa é no livro, nas páginas 60 a 63. Então, tá aí. Hoje nosso assunto é maravilhoso. Porque todo mundo, principalmente hoje em dia, nesse período da pandemia, está querendo ficar por dentro dos fatos. Por dentro dos fatos, tia, que assunto é esse? É um assunto bem legal, bem interessante. Já falamos de cordel, de variedades linguísticas. Agora nós vamos ficar por dentro dos fatos. E como é que a gente fica por dentro dos fatos, gente? Por exemplo, como é que a gente fica por dentro dos fatos a respeito do coronavírus? Sabendo das notícias e das reportagens. Então hoje nós vamos viajar um pouco por esse mundo de notícias e reportagens, tá certo? Então hoje, por dentro dos fatos, a partir de agora, foco na aula de redação. Vejamos, por dentro dos fatos começa aqui com um poema bem legal, bem interessante, que eu quero que vocês leiam comigo, acompanhem a leitura. Tentou contra a existência num humilde barracão, Joana de tal por causa de um tal João. Depois de medicada, retirou-se para o seu lar. Aí a notícia carece de exatidão. O lar não mais existe, ninguém volta ao que acabou. Joana é mais uma mulata triste que errou. Errou na dose, errou no amor. Joana errou de João. Ninguém notou, ninguém morou na dor que era o seu mal. A dor da gente não sai no jornal. O lar não mais existe, ninguém volta ao que acabou. Joana é mais uma mulata triste que errou. Errou na dose, errou no amor. Joana errou de João. Ninguém notou, ninguém morou na dor que era o seu mal. A dor da gente não sai no jornal. Então conta aí, é a notícia de jornal, no nome desse poema, notícia de jornal. E conta a notícia de Joana, que parece que teve algum mal-entendido com João, seu parceiro. No entanto, contou que a notícia sai, porém, sai no jornal, sai nas telejornais, porém, a dor da Joana não tem como sair em um jornal. A notícia sim, a dor não. É um poema que deixa muito sentimento, principalmente nesse período de época do cancelamento nas redes sociais, nesse período de fake news. Serve para a gente também prestar atenção que muitas coisas que são ditas na internet, por exemplo, não respeitam o ser humano, não respeitam a dor do ser humano. Então sejamos nós seres humanos diferentes, que pensemos antes de noticiar fatos que mexem com a vida da pessoa, que desmoralizam o ser humano, Então nós do sétimo ano, sejamos pessoas que pensem diferentes. Da notícia, sim, mas com toda a responsabilidade, até porque a notícia, ela é necessária. Nós temos que ficar por dentro do que acontece no mundo. Agora, tem que ser dada com responsabilidade. Vejamos. Provavelmente você e sua família costumam acompanhar em parte ou integralmente noticiários de rádio ou TV. Hoje em dia dificilmente a gente escuta noticiários no rádio, mas na TV, geralmente hoje em dia por conta da pandemia, as famílias estão se reunindo mais em frente aos jornais, aos telejornais, para saber até que ponto vai essa pandemia, para ver se já está melhorando. E aí nós costumamos a ver. Só na TV que a gente pode ver? Não. Hoje em dia a internet, o celular é uma ferramenta importantíssima para a gente saber das notícias.
até nas redes sociais como Instagram e WhatsApp, que são mais de entretenimento, as notícias também estão lá. A partir do que você vê nesses programas, troque ideias com os colegas. Vamos trocar aqui ideias entre nós. Qual é a notícia do momento veiculada no jornal, rádio e televisão que tem causado mais comentário na sua casa? Infelizmente, eu acredito que todo mundo vai dar a mesma notícia, né? Sobre o Covid-19, sobre essa pandemia terrível que tem devastado nossas casas, devastado cidades, devastado o coração das pessoas, mas que, se Deus quiser, vai passar. Já estão surgindo notícias boas, como a vacina. Vamos nos propor a ver notícias as melhores. Eu agora só estou vendo quando as notícias são boas. Quando são ruins, eu quero que afaste de mim. De qual dos noticiários veiculados pela TV você mais gosta e por quê? Aí é uma pergunta bem pessoal, né? Eu agora estou procurando ver somente notícias boas sobre a vacina, sobre as coisas voltando ao normal, sobre a diminuição dos casos, sobre pessoas curadas, sobre milagres que parecem acontecer em meio a uma pandemia. E eu sugiro que vocês também pensem nisso, para que a gente possa sair com a saúde mental dessa pandemia, né? Então aí foi a introdução. Aí agora nós vamos ver o que é notícia de fato. E agora, ó, olhão, ouvidos ligados e atentos, prestem atenção. Notícias e entrevistas em dia com o que acontece. Todos nós, gente, gostamos de saber de uma notícia, de uma novidade. Até da nossa rua, da nossa família, a gente gosta de saber das notícias. Imagine daquelas notícias que são a nível mundial, notícias que são importantes não só para nós, não só para a nossa família, não só para os nossos vizinhos, mas notícias que são importantes para toda a sociedade, para a comunidade científica. Hoje em dia a gente está orando por um milagre, né? Que a comunidade científica, eles busquem, que eles consigam encontrar uma cura para esse mal que é o Covid-19. Então a gente gosta, é parte do ser humano ter essa curiosidade, saber do que está acontecendo no mundo. Os fatos novos são comentados em toda parte, em casa, na escola, no trabalho, na rua e noticiados nos jornais, nas revistas, no rádio, na TV, na internet. Os gêneros textuais jornalísticos, como a notícia, a reportagem, a entrevista, foram criadas para tornar públicos os fatos que são de interesse da população. Então, qual é o objetivo da notícia, da reportagem, da entrevista? Tá aqui, gente, prestem atenção. Eles foram criados para tornar públicos os fatos que são de interesse da população. Então, para que a gente possa conhecer, que a gente possa se informar sobre esses fatos que são de interesse de toda a população. Prestem atenção nesse pedacinho aí, que ele é importante. Então, temos aqui notícia, a matéria-prima do jornalismo. Então, para o jornalismo, a notícia é importantíssima. Já imaginou se o William Bonner abre o jornal sem ter nenhuma notícia? Sem ter nenhuma reportagem? Não seria um jornal, não seria se os sites que tratam de notícias, de reportagem, abrissem sem essas notícias? Não teria sentido. Então, a notícia é um gênero textual jornalístico que divulga acontecimentos socialmente reconhecidos como merecedores de publicação numa mídia. Se não for uma notícia importante que envolva toda a população, para que eu vou querer assistir? Se não for uma notícia que desperte o interesse do público. Então, toda notícia ela tem que despertar o interesse do público. Fatos políticos, sociais, econômicos, culturais e científicos podem ser notícia, desde que interessem as pessoas e sejam significativas para um determinado veículo de imprensa. Então, até nisso, os jornalistas eles têm que ter cuidado. Eles têm que buscar algo que desperte o interesse das pessoas. Uma notícia relata aquilo que é anormal ou de grande impacto social, como tragédias, guerras, acidentes, corrupção. A entrevista, por sua vez, é um gênero textual que reproduz uma conversa entre um representante e determinado veículo de comunicação e uma pessoa de destaque na sociedade. Vejamos, parou o 7º ano e prestou atenção. Uma notícia, vejam aqui, uma notícia relata aquilo que é anormal ou de grande impacto social, como tragédias, guerras, acidentes, corrupção. É isso que a notícia faz.
A entrevista, por sua vez, é um gênero textual que reproduz uma conversa entre um representante da mídia e uma pessoa em destaque na sociedade. Por exemplo, se eu estou falando sobre o Covid-19, eu posso entrevistar um infectologista que sabe mais a respeito, um cientista que esteja trabalhando na produção da vacina, né? Então, eu não posso entrevistar também qualquer pessoa. Eu chego e digo assim, o que que você acha a respeito da proliferação da Covid-19 no Brasil? A pessoa diz assim, eu não sei nem o que é. Será que dá certo essa pessoa ser entrevistada? Não. Eu tenho que entrevistar uma pessoa que sabe falar sobre o assunto, uma pessoa que tenha propriedade a respeito do assunto. O assunto abordado na conversa geralmente gira em torno da atividade do entrevistado, seus planos, suas ideias e opiniões. Por exemplo, eu vou entrevistar, a minha entrevista que eu estou querendo fazer é para produzir uma notícia a respeito, né, de como está funcionando a educação por vídeo nesses tempos de pandemia. Então, eu posso entrevistar um professor e um aluno a respeito de como está sendo essa nova rotina para eles, certinho? E isso com certeza vai virar notícia, porque é importante para a sociedade saber como anda a educação nesses tempos de pandemia. Continuando ainda no livro de todos os textos, tem assim, um tipo muito usual de entrevista é a que ajuda a compor uma notícia. Nesse caso, o jornalista entrevista pessoas envolvidas direta ou indiretamente com o fato noticiado e cita trechos da entrevista para dar maior veracidade ao fato, elucidar uma situação, apresentar uma visão diferente. Vejamos, se eu vou trabalhar a respeito do coronavírus na minha entrevista, eu posso entrevistar um infectologista, porque ele vai ter muito a me dizer e ele vai tornar a minha notícia o quê? Mais verdadeira, mais próxima do real. Quando eu utilizo um técnico a respeito daquilo, eu deixo minha notícia com mais credibilidade. Se eu for falar da educação em tempos de pandemia, eu entrevisto um diretor da escola, um professor, um aluno e coloco na minha notícia trechos do que ele falou. Então, o discurso do entrevistado vai estar dentro da notícia e isso traz mais credibilidade. Não foi uma coisa apenas que o repórter pensou e colocou. Ele entrevistou uma pessoa que sabe falar a respeito daquele assunto, certo? O que é notícia? Há mais de 100 anos, um editor de um antigo jornal de Nova York, The Sun, definiu que é notícia em qualquer época ao afirmar que essa frase dele é um marco na história do jornalismo. Quando um cachorro morde um homem, isso não é notícia, porque isso é um fato que acontece comumente. Mas quando um homem morde um cachorro, isto é notícia. Porque vocês já viram um homem sair mordendo cachorro por aí? Não. Os cachorros até acostumam morder os homens, mas homem morder cachorro não quer dizer que vai ser noticiado que um homem mordeu o cachorro. Prestem atenção, ele está fazendo uma associação de pensamentos, dizendo que quando a coisa foge da normalidade, aí sim é uma notícia. Um pouco de história. As notícias já existiam muito antes do surgimento dos jornais, das revistas, do rádio, da televisão e da internet. As notícias sempre existiram e elas vão sempre existir, porque nós fazemos parte de uma sociedade que todo dia tem uma novidade, então todo dia tem uma notícia. Haviam as informações oficiais, originárias da nobreza e do clero, como decretos, sermões, proclamações, que eram falados ou lidos por autoridades, geralmente em praças públicas, naqueles coretos mais altos, eram lidos, puxando aquela mensagem bem bonita, bem feita, nas feiras, nas praças, nas igrejas. E também existiam os mensageiros, que eram as pessoas, autoridades que espalhavam as notícias locais. Depois foi assim. O jornal teve origem na antiguidade, na Roma Antiga, por iniciativa de Júlio César. A prensa móvel era onde se prensavam para produzir os jornais e foi inventada por Gutenberg no século XV. Facilitou a produção de jornais e de outras publicações, mas o crescimento do jornal só veio a partir do advento da indústria. Certo? É que o jornal tornou-se de mais visibilidade, onde passou-se a espalhar a notícia com mais precisão.
E aí nós temos aqui, no livro diz assim, gênero em foco. Leia a seguir as versões impressa e digital de uma notícia veiculada pelo mesmo jornal. Esse jornal aqui é a parte impressa, aquele jornal tradicional que a gente recebia. E esse já é o jornal digital, certo? Fala do mesmo conteúdo, sabe de quê? Da produção de bicicletas que cresce 16% no país. Então, esse é o título da reportagem. Produção de bicicletas cresce 16% no país. Por esse título, eu já sei que o conteúdo é bicicleta e o seu crescimento, a sua ascensão. Não sei se vocês lembram, mas a bicicleta passou um período em baixa. Quase ninguém usava. Hoje em dia, ela está em alta. Vocês veem grupos que se reúnem para andar de bicicleta muito e está ficando cada vez mais comum. E isso faz o quê? O crescimento, né, da indústria de bicicleta. Cresce o número de bicicletas produzidas. E isso é bom para o nosso país, para a economia. São Paulo. As fabricantes de bicicletas produziram 773.641 unidades em 2018, volume 15,9 superior ao ano de 2017, o que é muito bom. De acordo com dados da Abraciclo, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, vejam aqui, eles trouxeram dados, números concretos para a reportagem. Trouxeram aqui a porcentagem que subiu em números. E eles fizeram como? Eles pensaram nesse número sozinhos? Não. Eles foram lá na fonte, na Associação Brasileira dos Fabricantes de Bicicleta. Vocês viram a notícia? Ela tem que ter responsabilidade, ela tem que ser precisão. E quando eu vejo números em uma notícia, me dá a ideia de que essa notícia é verdadeira. Tem credibilidade, certinho? Isso mostra um impacto positivo da ampliação das redes de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas nas cidades brasileiras. Hoje em dia, muitas capitais estão criando as ciclovias, que são as faixas por onde andam somente bicicletas. E se for ver, é um veículo muito saudável, tanto para quem está usando quanto para o planeta. Ele ainda atribui desempenho positivo a uma redução do índice de inadimplência do consumidor. E aí eles já projetam, né? Já estimam que a Abraciclo, que é lá a associação, estima que a produção de bicicletas aumente de 10,8% neste ano para 857 mil unidades. E já fazem projeções. Essa reportagem está aí na Folha de São Paulo, do dia 15 de janeiro de 2019. Já temos a mesma reportagem pela internet. Vocês veem que aqui, ó, a reportagem feita no jornal, ela tem um espaço para ser colocada. Ela não pode ser muito extensa, porque o jornal ele é formado por vários cadernos. O jornal ele é formado por cadernos. Se vocês pudessem ver um jornal antigo, vocês iam ver que eles têm várias seções. Tem seção de economia, tem seção de esporte, tem seção de fofocas, então, tem seção de aluguéis, de vendas de imóveis. Então, cada notícia é localizada de acordo com a seção. Né? Então, essa aqui poderia estar na seção de economia. Já o jornal, né, que é pela internet, ele tem mais espaço. Ele não tem tanto aquele tamanhozinho certo como o jornal escrito. Então, está aqui a reportagem também. Produção de bicicletas aumenta 15,9% no Brasil. Após 4 anos em declínio, retomada foi impulsionada pela maior oferta de produtos. Essa reportagem foi lançada no dia 14 de janeiro de 2019, às 17 horas e 22 minutos. Até o horário tem quando é fabricada pela internet a reportagem. Então, aqui, esse vermelho, produção de bicicletas, é o título. Esse embaixo é considerado subtítulo. Dá uma explicaçãozinha melhor a respeito do título. E esse início aqui, que é o primeiro parágrafo, é considerado a lead. É o início onde se dá uma ideia sobre o que se vai falar, que é a mesma lá da outra reportagem, certo? Mas aqui a gente tem link quando é feito, quando a reportagem é da internet, links em que eu posso entrar e me aprofundar sobre o assunto. Lembrando que nas duas ele utiliza, né, dados da própria associação, né? O que deixa a reportagem mais interessante.
Depois nós temos assim, projeções. De acordo com a Abraciclo, essas projeções foi porque a notícia da internet ela foi dividida entre a notícia e as projeções. Lá do jornal, as projeções ficou junto com o corpo do texto. Aqui não, ficou uma coisa separada, certo? Até por ter mais espaço na internet. E aí nós temos um pouco das diferenças entre notícia e reportagem. O que é uma notícia e o que é a reportagem? A notícia, ela só informa fatos. A reportagem, ela vai mais a fundo. Você vê que uma reportagem no Jornal Nacional, ela tem todo um aparato, ela entrevista pessoas ligadas à área, ela vai em busca de muitas informações. A notícia não, é aquela coisa mais superficial. Ela é de maneira mais objetiva, mais simples. A reportagem, ela faz investigações, tece comentários a respeito. O repórter se sente à vontade para dizer a opinião dele a respeito. A notícia, ela aponta as razões e os efeitos. Já a reportagem, ela levanta questões e ela discute, ela faz uma discussão, sendo que a notícia é mais superficial e a reportagem ela é mais a fundo. E a notícia, ela apenas estrutura, ela é apenas estruturada. A reportagem, ela argumenta a respeito daquele assunto. Depois, mais diferenças, matéria, notícia ou reportagem. Notícia, ela é uma pauta factual, necessita apuração e publicação imediata e o texto é curto e simples. A matéria é sinônimo de textos jornalísticos. A matéria é tudo isso que envolve notícia e reportagem. E a reportagem é uma pauta mais fria, é atemporal. Atemporal quer dizer que ela não tem tempo para ser lançada. Ela é algo que sempre será importante. Necessita de mais tempo para apuração e publicação. Eu não posso apenas lançar uma reportagem, eu tenho que ter todo um aparato para uma reportagem. E é um texto mais longo, com mais fontes e detalhes. Eu procuro fontes para poder falar sobre a minha reportagem. Como eu disse, se for sobre educação, eu procuro educadores. Se for sobre saúde, eu procuro médicos. Reportagem é uma sequência investigativa. É como se fosse uma investigação a respeito de um assunto. Apresenta origem, causa e efeito, texto extenso e profundo, muitas vezes partindo da notícia. Então, para eu chegar numa reportagem, eu busco a notícia, eu busco entrevistas e depoimentos, eu pego textos informativos a respeito do meu conteúdo, quadros, legendas, mapas informativos e, inclusive, fotografias, se tiver. Então, a reportagem é aquilo mais extenso. Já a entrevista. Entrevista registra um diálogo sobre determinado assunto. Tem a intenção de garantir maior aproximação entre o leitor e os fatos. Então, é mais importante quando você vê uma entrevista. E a entrevista ela pode vir dentro da reportagem, dentro da notícia. Sempre que eles diziam assim, segundo o médico, cita o nome do médico, infectologista, diz que a Covid-19, então já preste atenção porque eu sei que o médico entende a respeito daquele conteúdo. Então tá aqui, ó, geralmente assim, trecho introdutório, cita o leitor a respeito do que vai se falar, em negrito as mudanças de fala, quem faz a pergunta e quem responde. Então, branco assim eu não tinha visto, diz índio. Aqui é o índio que fala, nesse outro negrito é a folha. Antes vocês moravam na floresta, por que vocês mudaram para perto dos camaris? Então, é sempre destacado quem faz a pergunta e quem é o entrevistado. Aqui nós temos exemplos de reportagens de jornais, a Estado de São Paulo, o Globo, Folha de São Paulo, o Tempo, que são jornais comuns e importantes da nossa sociedade para o nosso país. E aí nós trouxemos aqui uma estrutura da notícia, de como ela pode ser lançada, do jeito que eu expliquei lá naquele outro. Então, geralmente ela tem o título, que tem por objetivo cativar o leitor para a leitura da notícia. Então, o título ele tem que ser atrativo, inclusive no tipo de letra, na cor. Depois nós temos o lead, que é a parte inicial correspondente ao primeiro parágrafo, responde as perguntas que a generalidade das pessoas colocam quando se quer informar um determinado assunto. Então, nessa parte inicial, onde vai lhe dar uma ideia melhor a respeito do assunto tratado. E o corpo da notícia, que é o desenvolvimento onde vai ser explicado todos os fatos que estão sendo noticiados.
mas não existe uma regra. Já tem outros que têm antitítulo, tem título, tem o subtítulo, do jeito que eu falei naquela reportagem anterior, tem a lead, que é o primeiro parágrafo, onde dá uma ideia geral, e tem o corpo da notícia. Nesse aqui, inclusive, tem a imagem, né? Outro exemplo, tá aqui o título, que geralmente é com letras maiores. Se tivesse subtítulo, ele fica logo abaixo do título, com letras ainda destacadas, só que menores que o título. É uma explicação pequena sobre o título. Tem a lead, que é o primeiro parágrafo, e corpo da notícia. Certinho? Eu espero que vocês tenham entendido. É um assunto que está em pauta, reportagem, notícia. Todo mundo hoje em dia quer se informar, não quer ficar desinformado sobre o que está acontecendo no mundo, seja pelo jornal escrito, seja pelo o jornal digital, que hoje é uma febre, ou seja, pelas próprias redes sociais de entretenimento, que também tratam a respeito da notícia. Então, sejamos pessoas que gostemos das notícias. Ah, tia, eu não gosto de jornal. Mas é bom, gente, sempre assistir para que a gente possa se inteirar sobre os assuntos importantes na sociedade. É importante que a gente viva e saiba o que está acontecendo no mundo, para que a gente já possa traçar planos de melhorias. Boa aula, e agora é hora da tarefa. Todas as dicas que a tia deu são importantes para a resolução da tarefa. Prestem atenção como os textos são feitos, né? Que fontes foram usadas para produzir a reportagem, que pessoas foram entrevistadas, que pessoas falaram na reportagem, que números foram buscados, que associações que deram origem a esses números, que fizeram a pesquisa. Tudo isso é importante. O tipo de linguagem, que é uma linguagem mais formal, a do jornal, né? As fontes. Então, cheiro, boa aula. E agora é hora da tarefa. Terminou de assistir a aula? Tarefa. Leu o conteúdo no livro e tarefa. Cheiro.